E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar direto nos capítulos 9 e 10 de Gênesis. É o momento exato depois do dilúvio, um dos recomeços mais drásticos e fascinantes de toda a história literária antiga. Com as águas baixando e a arca repousando em terra firme, a narrativa não perde tempo. Ela já estabelece imediatamente como a civilização humana teve que recomeçar praticamente do zero. A gente vai destrinchar agora mesmo como a história sai daquelas novas regras dadas a uma única família e se transforma em uma vasta divisão geográfica de todo o mundo antigo. Para organizar a nossa análise, o roteiro é o seguinte: primeiro, a nova aliança de Deus, depois o sinal do arco-íris, aí passamos para o incidente na tenda, a origem dos povos e, para fechar a história, a divisão das nações. Seção 1. A nova aliança de Deus. As regras para um mundo pós-dilúvio. Então, o capítulo 9 começa bem na hora que a arca pousa e o mundo ganha um verdadeiro reset. E com isso, Deus estabelece algumas regras bem específicas para essa nova era. A gente vê a repetição daquela ordem original lá da criação: multiplicar e povoar a terra. Mas olha que interessante, tem uma mudança gigante na relação entre os humanos e os animais. O texto diz que os animais vão ter temor e pavor de nós. Além disso, pela primeira vez na Bíblia, comer carne é oficialmente liberado. Só que com uma regra de ouro: nada de consumir o sangue, porque o sangue representa a própria vida. E para reforçar essa ideia de que a vida é sagrada, entra uma regra rigorosa, instituindo que quem derramar sangue humano terá o seu próprio sangue derramado. É um código pesadíssimo para alinhar essa nova fase. 2. O sinal do arco-íris, a promessa divina de preservação. Junto com essas regras de convivência, o texto traz uma garantia cósmica, uma aliança feita com toda a criatura viva, não só com Noé. Gênesis 9:13 diz assim: "O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra." É como se Deus usasse um fenômeno natural incrível como um selo físico para uma promessa verbal. A promessa é muito clara: a água nunca mais vai virar um dilúvio para destruir a terra. O arco-íris atua ali como um lembrete visual e perpétuo, enraizado no próprio ciclo da natureza, de que o mundo vai ser preservado. 3. O incidente na tenda, conflito familiar e consequências geracionais. Depois dessa promessa enorme e universal, a história dá uma guinada brusca para um drama familiar bem tenso. A sequência dos eventos é a seguinte: Noé vira agricultor, planta uma vinha, acaba bebendo demais e fica nu dentro da própria tenda. Aí Cão, que o texto faz questão de frisar logo de cara que é o pai de Canaã, vê a nudez do pai e vai correndo contar para os irmãos do lado de fora. Sem e Jafé, por outro lado, tem uma atitude diferente. Pegam uma capa, andam de costas para não olhar para o pai e cobrem Noé. Quando Noé finalmente acorda e descobre o que aconteceu, a reação dele é imediata e carrega um peso geracional enorme. E é aqui que a coisa fica muito marcante. A gente vê um contraste absurdo nos destinos declarados para aquela família. Noé lança uma maldição diretamente sobre Canaã, o filho de Cão, dizendo que ele seria servo dos servos. Ao mesmo tempo, ele solta uma bênção superpoderosa sobre Sem, indicando uma relação especial com Deus. E Jafé também é abençoado com a promessa de expansão, com a ideia de que habitaria nas tendas de Sem. Do ponto de vista textual e literário, esse incidente isolado lá dentro da tenda serve de base para criar e justificar todas as futuras relações geopolíticas e as tensões entre as nações que vão surgir a partir desses três irmãos. Só para fechar a biografia de Noé, o capítulo 9 encerra a vida dele com esse número impressionante. Ele ainda viveu 350 anos depois do dilúvio, chegando à incrível marca de 950 anos. E assim, o capítulo pessoal da vida dele é firmemente encerrado. 4. A origem dos povos. O mapa literário do mundo antigo. Aí a gente entra em Gênesis 10. E muita gente acha que genealogia é só uma lista exaustiva de nomes, né? Mas, na verdade, isso forma o grande mapa geográfico e literário do mundo antigo. A pergunta que não quer calar e que o capítulo tenta responder é: como é que uma única família, que sobreviveu a um cataclismo global, conseguiu dar origem a toda aquela diversidade étnica, linguística e territorial que os escritores bíblicos conheciam? Vamos dar uma olhada nos registros de Sem, Cão e Jafé para entender essa expansão. O texto começa traçando a linhagem de Jafé. Os descendentes dele, com nomes como Gomer, Magog e Javã, estão muito ligados na geografia bíblica aos povos espalhados pelas áreas costeiras e marítimas. Gênesis 10 detalha que foi através deles que se repartiram as ilhas dos gentios e que eles se organizaram direitinho de acordo com suas terras e suas línguas. Já a linhagem de Cão traz nomes de um peso histórico gigantesco.
O maior destaque, sem dúvida, é Nimrod. A Bíblia chama ele de poderoso caçador diante da face do Senhor. Mas o detalhe é que ele não era só um caçador de animais no mato. Ele começou a ser poderoso na Terra porque foi, literalmente, o fundador dos primeiros grandes impérios da Antiguidade. Ele é o responsável por construir cidades extremamente famosas como Babel, na terra de Sinar, e Nínive, lá na Assíria. Ainda sobre a linhagem de Cão, o texto mapeia de forma neutra as origens de alguns povos que vão ser centrais nas histórias bíblicas futuras, tipo os filisteus. Além disso, ele faz questão de traçar as fronteiras exatas das tribos cananeias, fazendo uma linha geográfica bem detalhada que vai de Sidom até Gaza, chegando até as planícies onde ficavam Sodoma e Gomorra. É uma marcação de território cirúrgica. Para fechar essas linhagens, chegamos em Sem. O texto faz questão de sublinhar o papel central dele, chamando Sem de o pai de todos os filhos de Éber, que é da onde tradicionalmente vem a palavra hebreu. Ele também é apontado como o irmão mais velho de Jafé. É exatamente por essa linha geracional de Sem que a história continua a se desenrolar pelo resto de Gênesis. 5. A divisão das nações. A tabela das nações após o dilúvio. Quando a gente consolida todos esses dados do capítulo 10, formamos o que os estudiosos adoram chamar de tabela das nações. É incrível ver como o mundo conhecido daquela época foi mapeado através desses 3 troncos principais. Jafé vai para as ilhas e para as regiões litorâneas. Cão acaba sendo a base dos grandes impérios antigos como Babel e a Assíria, além dos habitantes de Canaã. E Sem estabelece a linhagem oriental, focada especialmente na descendência de Éber e Peleg. E por falar em Peleg, a história faz uma pausa muito curiosa no nome dele. O próprio texto insere uma nota explicativa bem no meio da genealogia, dizendo que o nome Peleg significa divisão. E por quê? O texto diz, porquanto em seus dias se repartiu a terra. Esse pequeno detalhe funciona como um marcador histórico fascinante, apontando para um momento de uma quebra enorme, pode ser uma divisão territorial física, ou até mesmo aquela dispersão de idiomas que a gente vai ver logo na sequência da narrativa com o episódio da Torre de Babel. O capítulo 10 termina fazendo um resumão de como todo esse povoamento rolou na prática. E o versículo final deixa claríssimo que a expansão não foi uma bagunça aleatória, teve critério. A terra foi preenchida a partir da organização dessas famílias, que desenvolveram línguas próprias, ocuparam territórios muito específicos e, com o tempo, foram formando as grandes nações da antiguidade. É um sistema de classificação absolutamente meticuloso. E assim, essa tabela das nações não é só um apêndice chato no fim do capítulo. É, na verdade, o grande palco sendo montado para o restante de toda a história bíblica. Fica aquela reflexão na cabeça da gente. Como é que uma única tenda, um conflito isolado, uma maldição e uma bênção conseguiram se multiplicar em tantas fronteiras, idiomas e impérios que iam ecoar por milênios? E como toda essa estrutura moldaria os grandes conflitos dos séculos seguintes? Sem dúvida, é o gancho perfeito para continuarmos investigando os próximos capítulos. Valeu demais por acompanhar mais essa análise com a gente.